Aos 57 anos, com o salário parado há anos, a virada começa em qual mês? Preste atenção na pergunta. Não é em que mês a empresa finalmente reconhece você. Não é em que mês o governo resolve ajudar. Não é em que mês aparece uma chance milagrosa prometendo mudar tudo sem mudar nada. Existe um mês em que a sua vida financeira começa a mudar de direção, mas quase nunca é o mês que você imagina. Até o final deste vídeo, você vai saber em que mês essa virada realmente começa. Quais são os 5 marcos até o mês 12? E por que a última parte muda tudo para quem acha que já passou da hora? Fica comigo até o fim, porque a resposta talvez não seja confortável no começo, mas pode ser uma das mais libertadoras que você vai ouvir este ano. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Trabalhou a vida inteira, pagou conta, sustentou casa, criou filho, ajudou parente quando dava e, às vezes, até quando não dava. Engoliu pressão no trabalho, chefe difícil, mudança de empresa, inflação, boleto, doença na família e agora olha para o holerite e sente algo que quase nunca fala em voz alta. Parece uma parede. O salário cai, mas não cresce. A responsabilidade cresce, mas o salário não acompanha. O mercado diz que valoriza experiência, mas muitas vezes trata experiência como custo. E quando você faz conta, vem aquele pensamento incômodo. Se até agora não virou, vai virar quando? Eu comecei muito cedo. Ainda menino, engraxando o sapato no centro de São Paulo, via homens passando apressados e observava como o dinheiro entrava e saía da vida das pessoas. Meu pai morreu cedo. Não havia herança, padrinho, porta aberta. O que havia era a necessidade de entender o dinheiro antes que ele fugisse da mão. E aprendi uma coisa olhando de baixo para cima. Quem depende apenas do pagamento do mês vive sempre na mão de alguém. Na mão do patrão, do banco, da economia, do gerente que sorri oferecendo crédito, da emergência que chega sem pedir licença. Mas também aprendi outra coisa. O dinheiro muda de lado quando você muda a ordem dele. Guarde essa frase. Aos 57 anos, a maior armadilha não é necessariamente ganhar pouco. Muitas vezes a pessoa nem ganha tão pouco assim. A maior armadilha é acreditar que o salário ainda é o motor do crescimento. Ele foi motor durante anos. Pagou comida, escola, aluguel, prestação, remédio, roupa, transporte. Mas nessa fase, se você continuar tratando o salário apenas como combustível para sobreviver ao mês, ele vira uma esteira. Você corre se cansa, mas fica no mesmo lugar. Antes de seguir, preciso falar de algo que trava muita gente que chega aos 50, 55, 60 anos querendo recuperar o tempo perdido. Não adianta tentar organizar a aposentadoria se o rotativo do cartão está drenando todo mês o dinheiro que deveria construir essa virada. A pessoa quer investir, montar reserva, receber renda no futuro, mas o dinheiro já chega comprometido por juros, limite, parcela atrasada e pagamento mínimo. Enquanto esse vazamento está aberto, o esforço entra por cima e escorre por baixo. Foi por isso que eu organizei o material Não Seja Refém dos Bancos. Ele é para quem sente que trabalha, paga, gira dinheiro, mas nunca vira o jogo porque a dívida mais cara chega antes de qualquer plano. O mecanismo é simples: colocar as dívidas em ordem e atacar primeiro a que mais destrói seu futuro, que nem sempre é a maior no papel. A dona Cláudia, de 49 anos, vivia no pagamento mínimo e achava que não sobrava nada. Quando fez o raio-x, encontrou pequenos vazamentos, cortou o que não servia mais e jogou esse valor na dívida mais cara. Em poucos meses, saiu do mínimo e começou a respirar. Dentro dele você encontra o raio-x das dívidas passo a passo, frases para negociar de igual para igual com o banco, buscar desconto, reduzir juros e montar um plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está no primeiro comentário fixado.
O que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juros que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje começa a liberar dinheiro já no mês que vem. Pega o seu no primeiro comentário e volta aqui, porque agora vem o diagnóstico que separa quem continua preso de quem começa a construir. O problema real não é ter 57 anos e salário travado. O problema é o salário entrar sem comando. Ele cai na conta e já encontra uma fila esperando por ele. Cartão, consignado, mercado, remédio, ajuda para filho, mensalidade, assinatura esquecida, comprinha parcelada de meses atrás, pequeno conforto que virou hábito, pequeno juro que virou inquilino dentro da sua conta. E o banco sabe disso. O banco não precisa tomar seu dinheiro de uma vez. Ele prefere o gotejo. Um pouco no cartão, um pouco no cheque especial, um pouco na tarifa, um pouco no parcelamento, um pouco na renegociação mal feita. É um ladrão educado, bem vestido, com aplicativo bonito e mensagem dizendo que você tem crédito pré-aprovado. Crédito pré-aprovado não é prêmio, é isca. O Banco Central mostra há anos que o rotativo do cartão está entre os juros mais altos do Brasil. Esse tipo de juro transforma uma dívida aparentemente administrável em bola de neve em poucos meses. E quando você tem 57 anos, alguns meses não são apenas meses, são pedaços de uma janela que já não pode ser desperdiçada como aos 30. Aqui, muita gente sente vergonha, mas não deveria. Vergonha seria ver o problema e continuar fingindo que ele não existe. Cair numa engrenagem feita para capturar o salário de quem trabalha não torna você fraco, torna você alvo. E alvo precisa de estratégia, não de culpa. Conheci a história de um homem de 58 anos, supervisor antigo, funcionário respeitado, daqueles que chegam cedo e saem tarde. Ele me dizia: eu ganho razoavelmente bem, Barsi. Não sou rico, mas também não sou irresponsável. Só que todo dia 20 eu já estou usando o limite. Repare na dor dessa frase. Todo dia 20. Faltavam 10 dias para terminar o mês, mas o salário dele já tinha terminado. Ele não era preguiçoso, não vivia em festa ou luxo, era um trabalhador sem sistema. Isso ameaça a identidade de muita gente boa, porque você passou décadas se vendo como responsável. E talvez seja mesmo, mas responsabilidade sem método vira apenas esforço repetido. É como encher uma caixa d'água com a torneira aberta e um furo no fundo. Você pode acordar mais cedo, trabalhar mais, economizar no cafezinho, cortar uma pizza no fim de semana, mas se o furo principal continua aberto, a água não fica. Por isso eu prometi responder em que mês a virada começa. Mas antes, você precisa aceitar uma verdade. A virada não começa quando sobra dinheiro. Ela começa quando você cria a sobra. Essa é a diferença. Agora vem o caminho. Sem fantasia, sem promessa de enriquecimento rápido, sem conversa de que em poucos meses tudo se resolve por mágica. Aos 57, o jogo é outro. Não é sobre ficar rico para impressionar alguém. É sobre parar de perder dinheiro para o passado e começar a comprar liberdade para o futuro. A primeira etapa eu chamo de mês 0. O mês da verdade. Ele ainda não é a virada, é o raio-x. E muita gente tenta pular essa parte porque ela dói. Você pega papel, caneta, extrato, fatura, aplicativo, olerite, carnê, financiamento, tudo. Primeiro, salário líquido. Não o bruto bonito do contra-cheque, o líquido que realmente cai. Depois, dívidas, todas, a menor também, aquela que você empurra porque é só mais um parcelamento. Depois, gastos fixos, moradia, mercado, luz, água, telefone, remédio, transporte. Depois, vazamentos, assinatura que ninguém usa, seguro duplicado, pacote de banco, tarifa, juros, compras parceladas que já perderam até o sentido. Não faça de cabeça. A cabeça protege o orgulho. O papel mostra a verdade. Nesse mês 0, você talvez descubra que 3 assinaturas esquecidas, um parcelamento no cartão,
Uma compra feita para agradar alguém e o juro do pagamento mínimo comem exatamente o valor que poderia virar aporte. E aí vem a surpresa. Às vezes, o primeiro dinheiro para investir não nasce de ganhar mais. Nasce de parar de sangrar. Sem esse mapa, qualquer investimento vira enfeite em cima de rachadura. A pessoa compra uma ação, um fundo, um título de renda fixa, mas continua devendo no cartão. É como colocar cortina nova numa casa com infiltração. Fica bonito por alguns dias, mas a parede continua mofando por dentro. Eu sei que nesse momento pode bater medo. Você pensa, e se eu colocar tudo no papel e descobrir que não tem saída? A verdade é o contrário. Enquanto você não coloca no papel, o problema parece um monstro. Quando coloca, ele vira uma lista. Monstro paralisa. Lista se ataca. Frase curta. Lista se ataca. A segunda etapa é o mês 1. É aqui que a virada começa de verdade. Não no mês do aumento. Não no mês em que sobra por acaso. Não no mês em que alguém te salva. A virada começa no primeiro mês em que o salário muda de dono. Até ontem, o salário entrava e obedecia ao mundo. Obedecia ao banco, ao comércio, à família, à pressão, ao impulso, ao cansaço. No mês 1, ele obedece primeiro a você. Antes de pagar o padrão antigo, você separa um valor de reconstrução. Pode ser modesto, pode ser desconfortável, pode parecer pequeno demais para fazer diferença. Mas ele é simbólico e prático ao mesmo tempo. Primeiro sai o valor de reconstrução, depois o padrão de vida se ajusta. Essa ordem parece simples, mas muda tudo, porque se você espera sobrar, não sobra. A vida tem uma inteligência própria para ocupar todo o espaço disponível. Se entra dinheiro a mais, aparece necessidade. Se sobra um pouco, alguém pede ajuda. Se você deixa parado, o consumo encontra. Por isso quem constrói patrimônio não espera o mês ser gentil, ele dá uma ordem ao mês. Aqui entra uma crítica delicada, e eu vou falar com respeito. Muita gente aos 57 continua tentando viver como provedor ilimitado. Ajuda filho adulto sem limite. Segura problema de parente que não se organiza. Paga coisa para manter paz. Eu entendo, família importa. Mas existe diferença entre ajudar e se destruir em silêncio. Você não pode salvar todo mundo afundando junto. Talvez essa frase pese, mas ela também liberta. Porque quando você não tem reserva, não tem renda própria, não tem comando sobre o salário, você se torna dependente justamente das pessoas que tentou proteger. E isso ninguém quer. No mês 1, você define uma regra. O dinheiro de reconstrução sai primeiro. Se houver dívida cara, ele vai para a dívida cara. Se não houver, vai para a reserva e construção de patrimônio. Mas ele não fica mais disponível para o acaso. Esse é o primeiro marco real. Agora, o mês 3. E aqui muita gente erra porque quer procurar rentabilidade bonita antes de estancar o buraco. Quer saber qual ação paga mais dividendo, qual fundo rende mais, qual título é melhor, qual oportunidade está barata. Mas se existe rotativo, cheque especial, consignado pesado ou financeira cara, a prioridade não é parecer investidor. A prioridade é deixar de ser financiador do banco. Cada juro eliminado é como um dividendo ao contrário, deixando de sair do seu bolso. Pense nisso com calma. Se você paga juros todos os meses, existe uma renda acontecendo. Só que ela não é sua, é renda do banco. O seu trabalho gera dinheiro, o banco recebe. Quando você elimina esse juro, talvez ainda não tenha ganhado um dividendo, mas parou de pagar o dividendo de outra pessoa. Isso é mais poderoso do que parece. No mês 3, o buraco precisa parar de aumentar. Talvez a dívida ainda exista, mas ela não pode crescer como mato depois de chuva. Você renegocia melhor. Para de usar o limite. Cancela a fonte do vazamento. Ataca primeiro a dívida mais cara, não a que mais incomoda emocionalmente. Porque o coração olha o tamanho. A matemática olha a taxa, e a taxa manda. Vamos retomar a promessa. Eu disse
que você saberia os 5 marcos até o mês 12. O mês 0 mostra a verdade. O mês 1 muda o dono do salário. O mês 3 impede que o buraco continue crescendo. Os próximos 2 marcos são os que começam a trocar medo por orgulho. Mas antes, veja a cena que acontece em muitas casas. A pessoa recebe, paga o mínimo, respira por 2 dias, compra mercado no cartão, usa limite no fim do mês. Quando o salário seguinte cai, ele já cai atrasado. Isso não é vida financeira, é uma roda de hamster com boleto. E o mais cruel é que por fora ninguém percebe. A pessoa trabalha bem, se veste corretamente, paga o que dá, cumprimenta todo mundo, não faz escândalo. Por dentro, vive contando os dias para o próximo pagamento. Essa angústia envelhece, tira sono, tira paciência, tira alegria de domingo à noite. Dinheiro não resolve tudo, mas falta de comando sobre o dinheiro estraga quase tudo. É exatamente esse furo que o material no primeiro comentário fixado ajuda a fechar, com o raio-x das dívidas e a ordem de ataque para o dinheiro parar de escorrer pelo juro. Depois olha com calma e volta para o plano, porque agora começa a parte em que o salário deixa de ser uma prisão mensal. O mês 6 é o momento da primeira renda, que não vem do chefe. Não precisa ser grande, não precisa impressionar ninguém. Talvez seja um rendimento pequeno numa aplicação segura. Talvez sejam os primeiros dividendos de uma carteira simples e bem escolhida. Talvez seja a reserva começando a render alguma coisa. O valor no começo pode parecer simbólico, mas a mensagem é enorme. Existe dinheiro entrando sem pedir aumento. Para quem passou a vida dependendo apenas do salário, isso muda a cabeça. Você olha para aqueles poucos reais de rendimento e pode pensar, isso não paga nem o café. Mas eu digo, paga uma ideia. A ideia de que seu dinheiro também pode trabalhar. A ideia de que você não é apenas mão de obra. A ideia de que o salário pode ganhar um sócio. Aos 57, esse sócio não nasce gigante. Nasce pequeno, disciplinado, teimoso e cresce com repetição. Renda financeira não é árvore que aparece adulta no quintal. É muda plantada. No começo parece frágil, depois cria raiz, depois dá sombra. Mas cuidado com a pressa. A pressa é o vendedor mais caro do mercado financeiro. Ela oferece ganho rápido, oportunidade secreta, aplicação milagrosa, promessa de dobrar dinheiro. Quem está atrasado no tempo fica vulnerável a promessas grandes demais. E é justamente nessa idade que você não pode brincar de cassino com o que levou décadas para juntar. O caminho precisa ser simples, líquido e compatível com sua fase. Reserva primeiro, dívida cara, fora do caminho. Depois ativos que você entende. Renda fixa bem escolhida, fundos ou ações de empresas sólidas, dividendos com critério, nada que dependa de torcida. Se você não entende como ganha, também não entende como pode perder. E perder depois dos 50 dói diferente. Aos 30, um erro grande ainda tem décadas para ser corrigido. Aos 57, o erro precisa ser menor, mais controlado, mais consciente. Não é covardia, é maturidade. Existe coragem em dizer, isso eu não preciso fazer. Existe inteligência em recusar uma promessa que massageia seu desespero. Agora observe a virada de chave que poucos aceitam. Nesse plano, o primeiro objetivo não é multiplicar, é estabilizar, depois proteger, depois gerar renda, só então acelerar. Quem inverte essa ordem vive apagando incêndio. Conheço pessoas que ganharam bem a vida inteira e chegaram aos 60 com quase nada. E conheço pessoas de renda comum que, com método, chegaram com patrimônio respeitável. A diferença raramente foi um grande golpe de sorte. Foi a ordem. Um deixou o dinheiro obedecer ao barulho do mês. O outro ensinou o dinheiro a obedecer ao plano. Existem 2 tipos de pessoa quando o salário trava. A primeira continua tentando provar que ainda aguenta.
faz hora extra quando aparece, aceita pressão, usa crédito para manter a aparência, diz que está tudo sob controle, mas sabe que qualquer emergência derruba. A segunda para de fingir. Ela olha para o número, corta vazamento, conversa com a família, muda a ordem do salário e começa a construir uma renda que não depende do humor do chefe. A primeira quer parecer forte, a segunda fica forte. Qual delas você quer ser nos próximos 12 meses? Chegamos ao mês 12, o salário ganha um sócio. Talvez, depois de um ano, você ainda não esteja livre de todos os problemas. Talvez ainda exista ajuste, talvez a renda financeira ainda seja pequena. Mas se você fez o mês 0, mudou a ordem no mês 1, conteve o buraco no mês 3 e começou a formar renda no mês 6, no mês 12, você já não é a mesma pessoa, porque agora existe um sinal, um valor que entrou sem você bater ponto, um juro que deixou de sair, uma reserva que impediu você de correr para o cartão, uma parcela que acabou e não foi substituída por outra, uma conversa em casa que colocou limite onde antes havia culpa, um extrato que pela primeira vez em muito tempo não parece apenas passagem de dinheiro. Esse sinal é pequeno, mas é uma declaração. Ele diz: o jogo virou de direção. O ponto mais forte não é o valor recebido, é a prova de que você retomou o comando. Se vierem R$10, R$50, R$100, não despreze. O primeiro rendimento é como o primeiro tijolo de uma casa. Ninguém mora no primeiro tijolo, mas sem ele não existe parede. E lembra da pergunta inicial? Em qual mês a virada começa? Ela começa no mês 1, depois do mês 0, da verdade. Mas aparece de verdade entre o mês 3 e o mês 6, quando o vazamento diminui e o primeiro capital começa a tomar forma. No mês 12, ela deixa de ser promessa e vira identidade. Você passa a se ver diferente. Aqui mora uma surpresa. Muita gente pensa que disciplina é prisão, que orçamento é castigo, que cortar gasto é viver menos. Mas disciplina financeira, quando bem usada, é o contrário. É o que compra paz. É o que impede você de aceitar qualquer humilhação por medo de faltar. É o que permite dizer "não posso agora", sem se sentir menor. É o que separa generosidade de autoabandono. Não é sobre virar mão fechada, é sobre parar de ser mão aberta para o que destrói você. Talvez você esteja pensando, Barsi, mas e se meu salário realmente não der? Então, o mês 0 vai mostrar isso. E se não der, a resposta não é desistir. É tomar decisões mais firmes, vender algo que virou peso, renegociar com método, reduzir padrão por um período, conversar com quem depende de você, buscar renda extra possível, não fantasiosa, trocar dívida cara por dívida menos cara quando fizer sentido, parar de parcelar o presente como se o futuro fosse infinito, porque o futuro não é infinito. Essa é a parte que aperta o peito. Aos 57, você ainda pode ter 20, 30 anos pela frente. Isso é muita vida, mas não é tempo para continuar repetindo automaticamente o que trouxe você até aqui. Se o salário travou e o método não mudou, o resultado tende a se repetir. O relógio não negocia com quem adia. Mês que vem parece perto, 10 anos parecem longe, até que chegam. E quando chegam, a pergunta muda. Não é mais quanto eu ganho, é quanto do que eu ganhei ficou comigo. Essa pergunta é dura, mas necessária. Porque conheço gente que teve bons salários e não reteve patrimônio. E conheço gente que nunca teve salário extraordinário, mas reteve uma parte mês após mês até construir respeito financeiro. A diferença está no comando. Pense numa imagem simples. Imagine que seu salário é um trem. Durante anos, esse trem carregou tudo: família, contas, sonhos, urgências, prazeres, problemas dos outros, dívidas antigas. Só que ninguém organizou os vagões. Então, os vagões mais barulhentos foram para a frente. O cartão gritou, foi para a frente. A prestação gritou, foi para a frente. O consumo pediu passagem, foi para a frente. A reserva ficou lá atrás. O investimento ficou lá atrás, a sua velhice ficou lá atrás. No mês 1,
Você troca a ordem dos vagões, a reconstrução vai para a frente, a dívida cara é enfrentada, a reserva ganha lugar, o consumo aprende a esperar, a ajuda familiar ganha limite, o banco perde prioridade. E quando essa ordem muda, o trem ainda é o mesmo, o salário talvez seja o mesmo, mas o destino passa a ser outro. Isso é maturidade financeira. Não se engane. Vai incomodar. Pessoas acostumadas com o seu sim podem estranhar o seu limite. Hábitos antigos vão reclamar. O banco vai oferecer facilidade. O comércio vai chamar. A mente cansada vai dizer: eu mereço. E você merece mesmo. Só que você também merece envelhecer com menos medo. Merece abrir a fatura sem sentir o estômago apertar. Merece olhar para um rendimento pequeno e saber que ele é seu. Merece não depender eternamente de favor. Aqui aparece a vergonha velada que ninguém gosta de admitir. Não a vergonha de ter errado. Errar faz parte. A vergonha silenciosa é perceber que você foi bom pagador para todo mundo, menos para o seu futuro. Pagou banco, pagou loja, pagou juros, pagou conveniência, pagou pedido de parente, pagou promessa de felicidade em parcela, mas não pagou a si mesmo primeiro. Isso pode mudar e muda com uma decisão que parece pequena. No próximo salário, antes que o mês encoste a mão, você separa a parte da reconstrução. Se existe dívida cara, ela tem destino. Se não existe, vai para reserva e investimento. E se o valor for pequeno, melhor começar pequeno do que continuar no zero com o orgulho ferido. O zero não precisa de defesa, precisa de saída. A partir daqui, pense nos 5 marcos como uma escada. Mês 0, enxergar. Mês 1, comandar. Mês 3, estancar. Mês 6, plantar renda. Mês 12, ganhar um sócio. Essa escada não depende de aplauso, postagem ou aprovação dos outros. Depende de repetir quando ninguém vê. Patrimônio é construído no silêncio. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis, numa época em que todo mundo quer mostrar vitória antes de construir base. Você vê carro novo, viagem, reforma, restaurante, celular, roupa, mas não vê financiamento, fatura, limite usado, consignado, ansiedade. Comparar seu bastidor com a vitrine dos outros é uma maneira rápida de sabotar sua virada. Aos 57, você não precisa vencer uma competição de aparência, você precisa vencer a dependência. Existe orgulho nisso, um orgulho quieto, adulto, firme. O orgulho de dizer: eu comecei tarde, mas comecei certo. O orgulho de olhar para a família e ensinar pelo exemplo. O orgulho de não se esconder atrás da frase "agora não dá mais". O orgulho de transformar um olerite parado numa ponte para renda própria. Salário travado não significa vida travada. Mas preciso ser honesto. Se você assistir a este vídeo, concordar com tudo e não fizer o mês 0, nada muda. Clareza sem ação vira entretenimento. Você se sente melhor por alguns minutos, sente que entendeu, sente que agora vai. Mas na próxima fatura, o sistema antigo cobra de novo. Por isso, a urgência aqui não é de modismo, nem de oportunidade secreta. É urgência de vida. Cada mês sem comando é um mês em que o salário financia o passado, em vez de construir o futuro. E passado financiado com juro caro é uma das formas mais tristes de perder liberdade. Você não precisa resolver tudo hoje, mas precisa começar hoje. Começar pode ser separar 1 hora para abrir as contas, pode ser cancelar o que não usa, pode ser ligar para negociar, pode ser colocar no papel o valor exato da dívida, pode ser conversar com a família e dizer: a partir de agora eu vou ajudar dentro de um limite, porque eu também preciso construir minha segurança. Pode ser definir que no próximo pagamento a reconstrução sai primeiro. Pequeno, mas real. Essa é a ponte entre a ansiedade e a dignidade. Não é uma ponte de cimento, é uma ponte de hábito. Todo mês você atravessa um pedaço. No começo, olhando para baixo, dá medo. Depois o pé firma.
Depois você percebe que estava mais preso ao susto do que à realidade.